Minha gente, o ônibus clandestino foi interceptado na manhã de hoje pela Polícia Rodoviária Federal em Nossa Senhora do Socorro. Nele tinham 20 sergipanos. Existia essa suspeita de que eles estariam em situação análoga à escravidão. A gente vai saber agora qual a conclusão do Ministério Público do Trabalho, ao vivo com o repórter Vinícius Mecenas. Para onde, Vini, esse ônibus estava indo? Olá novamente, Mariana. Então, mais um caso como esse sendo registrado aqui no nosso estado. Essa situação aí aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje aqui nas imediações da BR-235, já no município de Nossa Senhora do Socorro. Até então, Mariana, no primeiro momento, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o destino desse veículo seria lá para Santa Catarina. Então, de acordo com a entidade, a instituição, uma média aí de 20 a 22 pessoas estariam dentro desse ônibus. Dentre elas, homens, mulheres e até mesmo crianças, nesse veículo que não tinha sequer uma autorização até documentações. Inclusive, a própria Polícia Federal destacou que por não ter essas documentações, nem mesmo uma liberação por parte da ANTT, que é a Agência Nacional de Trânsito e Transporte, para que ele fizesse, portanto, esse translado daqui do nosso estado até lá Santa Catarina. Inclusive, segundo a Polícia Federal, ele também possui autos de infração registrados. Então, ao longo do dia, a nossa equipe de reportagem, aqui nas equipes de reportagem do Sistema Atalaia de Comunicação, nós estamos debruçados em cima desse caso e as atualizações é que esses trabalhadores foram ouvidos ao longo do dia pelo próprio Ministério Público aqui em Sergipe. Inclusive, Mariana, é válido a gente falar que o procurador do MP, o Márcio Amazonas, falou com a nossa equipe de reportagem e contou que uma denúncia poderia aconteceu possivelmente uma denúncia de um aliciamento, essa a palavra, e que realmente chamava a atenção de diversos trabalhadores sergipanos estarem dentro de um veículo como esse em situações análogas à escravidão, indo inclusive para um estado muito distante. Ainda segundo o procurador, muitas dessas pessoas, esses trabalhadores que foram ouvidos, nem sequer sabiam para onde estavam se deslocando. O procurador também disse que essas situações, Mariana, servem de alerta para a população, mas também para os órgãos competentes e de fiscalização, porque é um possível aliciamento de trabalhadores por pessoas intermediárias, que eles chamam essas pessoas normalmente como gatos. São aquelas pessoas que instigam esses trabalhadores que estão procurando, essas pessoas que estão procurando um possível trabalho, não está achando esse trabalho na sua região de morada, onde tem essa rede de apoio. E quando a gente fala rede de apoio, justamente familiares, amigos, pessoas conhecidas. Então, esses gatos, ele vem fazendo justamente um convite para essas pessoas, falando que eles iriam ganhar uma boa rentabilidade, que teria um salário muito bom para uma pequena jornada de trabalho, para trabalhos fáceis, e quando a gente sabe que na prática não é assim que funciona, Mariana. Então, assim, poucos instantes a nossa produção recebeu atualizações sobre esse caso. E as atualizações vêm inclusive do próprio chefe de fiscalização do trabalho aqui do nosso estado, que foi o próprio auditor fiscal do trabalho, Tiago Laporte, e toda a equipe que esteve presente para dar início e continuidade à diligência inicial, logo desde o início da manhã, que decorreu ao longo de todo o dia ouvindo essas pessoas. Segundo ele, Mariana, os auditores fiscais, eles descartaram que esses passageiros estariam em situações análogas à escravidão e que apenas esse veículo, esse ônibus que foi interceptado pela PRF estaria irregular, além de estar com algumas infrações, não tinha documento e nem a liberação da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte e Trânsito, Mariana. Mas também, como você bem apontou, não descartou a possibilidade, porque esse caso ainda não foi concluído. A gente vai seguir acompanhando, Mariana, porque foi aberto o inquérito policial para que esse caso seja investigado. A gente sabe que tem muitas minúcias que precisam ser
observadas, né, por todos os órgãos competentes, por todos os agentes fiscalizadores. Não é algo para ser elucidado em apenas um dia. A gente sabe muito bem disso, eles precisam entender, né, como é que está a situação desse transporte e também dessas pessoas que estariam indo para esse lugar tão distante. E agora um comentário meu agora particular, Mariana. Há poucos dias a nossa equipe de reportagem, né, o Jefferson Horta, o José Cláudio, nossa equipe chegou inclusive a conversar com uma das vítimas, né, não desse caso aí, mas de casos bem similares, outras pessoas que foram resgatadas de situação análoga à escravidão. A gente falou com o Wallace Silva, de 28 anos, Mariana, ele que estava nessas situações lá em Diadema, de São Paulo, também passou por Belo Horizonte, então ele estava em situações como essa, que voltam infelizmente a estar se repetindo ao longo, né, dos dias aqui, infelizmente, mais uma vez no nosso estado. A gente sabe que a polícia, né, como todo, quando eu falo a polícia em geral, todas essas entidades que estão aí justamente para nos proteger, têm cumprido com o seu trabalho, mas a gente está aqui, né, além de estar divulgando essas informações para que não se repitam e informar a população os meios adequados, os meios corretos para estarem buscando e denunciando, porque esse caso de hoje, do ônibus que foi interceptado, ele foi concluído através de uma denúncia. Então é importante sempre bater nessa tecla e até mesmo alertar a população, né, desses possíveis gatos, como falam aí a Polícia Rodoviária Federal, que é importante que essas pessoas que infelizmente estão desempregadas, estão precisando de um emprego, não se deixem encantar, né, por essas propostas que a gente sabe que na prática não existe, que ela vai estar ganhando horrores de dinheiro, né, muito dinheiro para estar trabalhando em um exercício, né, um trabalho que a gente sabe que na maioria das vezes não faz jus ao que ele vai ganhar. Então que sirva de alerta e que os órgãos fiscalizadores, né, o próprio Ministério Público do Trabalho, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, continue com esse trabalho, porque é de grande valia, né, e infelizmente, felizmente, melhor dizendo, acaba fazendo com que essas pessoas não sejam colocadas nessas situações parecidas, né, análogas à escravidão. A gente vai seguir acompanhando esse caso, Mariana. Qualquer novidade a gente volta a trazer aqui ao longo da nossa programação. Volto com você. Ô Vini, sabe por que esse tipo de situação existe no Brasil? Porque são 33 milhões de pessoas que vivem aqui no nosso país, isso equivale a 15% da população, em situação de escassez alimentar. Então, qualquer proposta, Vini, e eu gostei muito do seu relato, porque enriquece ainda mais o nosso conteúdo. Qualquer situação em que a gente presencia pessoas aceitarem trabalhar em situação degradante, não é a culpa da pessoa, né? É culpa da omissão do nosso Estado, que infelizmente não traz as condições que a gente necessita para viver. Viver em escassez alimentar, obrigada, Vini. Viver em escassez alimentar, gente, é você acordar de manhã e saber que tem apenas ali o café da manhã. É você não almoçar ou não jantar. Ou você ter apenas o almoço, não ter o café da manhã e não tem a janta. O trabalho do Ministério Público do Trabalho deve ser feito exatamente desta forma. Existe uma suspeita, vai lá e intercepta. Porque todos os sinais ali estavam claros, né? Bem parecidos com o que de fato acontece. O ônibus irregular, o ônibus com criança, com um adulto. O Ministério Público do Trabalho não confirma que essas pessoas estariam, de fato, em situação semelhante à escravidão. Mas existia o quê? Indícios. Então, imediatamente, o MPT, o Ministério Público do Trabalho, um trabalho feito aí junto com a Polícia Rodoviária Federal, interceptou esse ônibus. Os 20 sergipanos estão sendo ouvidos para que se chegue à conclusão, inclusive porque normalmente esse tipo de trabalho, né, semelhante à escravidão, a gente usa essa palavra análoga, é semelhante à escravidão, acontece no sul, com destino para o sul do nosso país. E era exatamente para Santa Catarina que estava indo este ônibus.